Bom dia, eu sou o professor Augusto Magalhães, de História, e estou aqui para dar prosseguimento às nossas aulas. Essa aula é referente à segunda apostila, que é referente ao segundo bimestre de 2020. E nela nós vamos tratar o tema Renascimento Cultural e Humanismo. Então, falando primeiramente sobre o renascimento cultural, a gente tem que entender por que esse termo renascimento. Você com certeza já estudou o mundo antigo, a Grécia, o mundo romano, e você deve ter percebido que naquele período, naquelas culturas, a arte era muito valorizada. São famosas as pinturas, as esculturas romanas, gregas. E o que acontece, o que aconteceu é que quando a Europa entrou no período que a gente conhece como Idade Média ou Idade das Trevas, a religiosidade tomou conta da mentalidade das pessoas. Então, isso vai fazer com que a arte retroceda, assim como o mundo urbano, a urbanidade vai retroceder, a Europa vai se ruralizar e este terreno não é muito fértil para a arte, para a escultura, para a pintura, para o teatro, para a literatura. A Europa entra num declínio total, onde ela vai se ruralizar. Somado a isso, como eu disse, a mentalidade cristã, representada principalmente pela Igreja Católica, vai dominar o intelecto das pessoas. Então as pessoas passam a viver para a religião, para o sagrado, para o sobrenatural, e o ser humano passa a ter pouco valor. Passado esse período da Idade Média, da Idade das Trevas, vai ressurgir o comércio, como a gente viu na aula passada, vai ressurgir o mundo urbano e com ele também vão ressurgir as artes. Então lá pelo século XVI, a gente tem esse fenômeno histórico, esse acontecimento histórico, que é o renascimento cultural. Tá? Então vamos lá ver quais as características do renascimento cultural. Primeiro, a primeira característica que a gente pode destacar é que o renascimento cultural faz um retorno à arte grega e à arte romana. Então, é um retorno à arte greco-romana. Você deve ter em mente a arte grega e a arte romana, com as suas esculturas, suas pinturas, a literatura bem desenvolvida, grandes pensadores como Platão, Aristóteles, fazendo movimentar o intelecto humano ali naquele momento no mundo antigo. Um momento de grandes descobertas, de grandes avanços científicos, então que vai ser experimentado pela sociedade, pela humanidade. E lá no século XVI, a arte retorna resgatando justamente essas características que eu vou destacar aqui para vocês. Primeiramente, vamos observar aqui essas duas pinturas. Vou colocar aqui para vocês. Está aí na tela. A primeira pintura, ela é uma Madonna chamada Maestà. O nome do quadro é Maestà. Ela é uma Madonna medieval do italiano Cimabue, que viveu
entre o século XIII e o século XIV, início do século XIV. Ele viveu grande parte no século XIII, né? Foi pintado por volta de 1280 e encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. Essa pintura, qual a característica dela? Como eu disse, é uma pintura que representa a arte medieval. Você vê aí como ela é uma Madonna, ela representa então uma figura de Maria com Jesus Cristo no colo. Ao redor a gente tem anjos, né, homens com asas, homens e mulheres, né, com asas, com aura ao redor da cabeça. A própria Maria tem a sua aura, Jesus Cristo também tem lá a sua aura, né, representando uma figura sagrada. O corpo é bem vestido, né, com muito pano, e mostra apenas a cabeça e as mãos. Embaixo a gente tem ali talvez alguns sacerdotes, né, mas o principal da pintura está bem destacado lá em cima, é a figura sagrada, né, de Maria com Jesus Cristo e ao redor anjos, né? Isso está bem caracterizado na figura. Vamos agora para a segunda imagem, que é uma imagem renascentista, que a gente vai conhecer ela com o nome de Madonna Lita, ou Madonna Lita, não sei como é que é exatamente a pronúncia. Então essa é uma Madonna renascentista, de Leonardo da Vinci, que viveu entre os séculos XV e XVI, portanto, período do Renascimento. E essa pintura encontra-se atualmente no Museu Hermitage, em São Petersburgo. Acredito que na Rússia, né? E o que a gente vê aqui, comparando as duas, agora eu vou colocar as duas uma ao lado da outra. O que a gente vê aqui primeiramente, uma primeira característica, que é, no Renascimento, a valorização do corpo humano. Comparando as duas pinturas, você vai ver bem claro que a segunda, a arte renascentista, ela está expondo mais o corpo humano. Por quê? Porque para os renascentistas, assim como para os artistas do mundo antigo, da Grécia, de Roma, o corpo humano é belo, o corpo humano é algo que deve ser mostrado sem nenhum pudor, sem nenhum tipo de representação pecaminosa. O corpo humano é algo a ser valorizado. Então a gente vê aí a figura de Jesus Cristo totalmente nu, né, sem as cobertas que tem na primeira pintura. A gente vê, né, Maria aí com vestida com bastante roupa até, mas deixando detalhes do decote, né, do vestido aqui aparecendo, deixando uma parte do corpo dela aparecendo, que já era uma ousadia muito grande para a época, né? E eles estão sem a aura, né, do sagrado, que mostra que é uma figura sagrada, tanto Jesus quanto Maria, estão sem as figuras dos anjos ao redor, né? Mostrando o quê? Mostrando que Maria e Jesus eram figuras, antes do sagrado, bastante humanas, né? Então essa é uma pintura que mostra a figura, as figuras sagradas de Maria e Jesus, né, sagrada para os cristãos, de forma bem humana, né, bem próxima do que a gente conhece, né, o ser humano.
Bem, então essa é uma característica importante a se destacar. Outra característica é o realismo na pintura. A gente vê aí que a imagem ela é muito mais próxima da realidade que a gente conhece do que a primeira pintura, a Maestá que a gente viu logo de início, né? Então, existe um requinte maior na pintura que mostra os traços com mais clareza, com mais realidade, né? Os olhos, o nariz, a boca, o cabelo, os detalhes do corpo, olha aí as dobrinhas, né, do Jesus Cristo, a gordurinha ali, né, tá presente, tá? Então existe uma preocupação com os detalhes, uma preocupação com uma maior realidade, né, na representação. A gente vê também as cores mais vivas, mais reais, mais próximas do que é na realidade. E a gente vê técnicas de iluminação e de sombra também, né? Você vê ali que no pescoço de Maria tem a sombra, né, do rosto, né, mostrando que a luz vem de lá de trás da janela. Provavelmente também existiria uma outra fonte de luz aqui iluminando o rosto de Maria. E a gente vê também uma técnica muito importante que vai ser introduzida na arte renascentista, que é a profundidade. Você vê aí profundidade nessa pintura. Então você consegue enxergar um detalhe que está lá atrás nessa arte, nessa pintura aí, né? O que a gente vê lá atrás? Montanhas, nuvens, né? A gente vê então detalhes bem realistas do que seria esse ambiente aí. O que a gente também pode destacar aqui é que esse movimento cultural renascentista surge na Itália. Ué, mas por que na Itália? Por que não na França? Por que não em Portugal? Por que não na Inglaterra? Por que vai surgir na Itália? Acontece que a Itália, durante o Renascimento comercial, vai se destacar como um grande entreposto das mercadorias que vêm do Oriente para o Ocidente, né? Um grande distribuidor dessas mercadorias. E então as cidades italianas vão enriquecer bastante. Grandes cidades vão surgir ali e, consequentemente, como eu disse, esse ambiente urbano é um ambiente fértil para o desenvolvimento da cultura. E vão surgir ali também, né, grandes comerciantes, banqueiros, que vão financiar os artistas renascentistas, encomendando quadros, encomendando pinturas, encomendando esculturas, encomendando para si, né, para a sua casa, sua residência, seu palácio, e também encomendando esses serviços para as igrejas. Então, um artista renascentista poderia ser contratado por um mecenas, o nome desse rico comerciante, rico banqueiro que financia o artista renascentista, chamado de mecenas, e poderia ser contratado para fazer uma pintura numa capela, né, numa igreja, ornamentando ali aquela igreja, né, e isso seria uma retribuição, né, de um devoto por uma graça alcançada. E assim a arte renascentista ia se desenvolvendo pela Europa. Então, essa característica é importante, né? Surge na Itália um grande centro comercial onde circula muito dinheiro, circula mercadoria. A Itália que é um entreposto
de distribuição para as mercadorias vindas do Oriente, e que tem grandes centros urbanos como Gênova, Veneza, né? Então, o renascimento cultural ele começa pela Itália e se espalha depois para toda a Europa. Principais nomes do Renascimento, nós podemos destacar Michelangelo e Leonardo da Vinci. São dois grandes artistas que se destacaram durante esse período do Renascimento. Houve também muito avanço na literatura, né? A gente não vai entrar aqui nesse campo da literatura porque o vídeo tem que ser curto, mas também muito avanço na questão da literatura. Tá? Então é isso. Vamos agora falar do humanismo. E o humanismo, que é um movimento intelectual de inspiração renascentista, né, que vai ter algumas características interessantes. Primeira característica, o homem é o centro do universo. Anteriormente, no mundo medieval, Deus era o centro do universo, o sagrado estava no centro de tudo, o sobrenatural estava no centro de tudo. E agora não, o homem é mais valorizado, o corpo humano é mais valorizado, né? O pensamento humano, a filosofia é mais valorizada. Essa valorização, ela remete à antiguidade clássica, com a valorização dos grandes filósofos do mundo grego, dos grandes pensadores do mundo romano. Então a gente tem aí uma valorização também, assim como no Renascimento Cultural, uma valorização da antiguidade clássica. Também, durante esse período que se desenvolveu o humanismo, a gente vai ver que o homem vai dar mais valor à razão e à ciência do que às explicações clássicas que existiam durante a Idade Média, né, onde os fenômenos sociais, fenômenos naturais, fenômenos culturais eram explicados através da fé, da religiosidade, do sobrenatural. Agora não. Agora tudo isso é explicado através da razão e da ciência. O homem busca um porquê das coisas e não se contenta com explicações vagas, tipo porque Deus quis, porque existe um plano de Deus para isso. Dando um exemplo bem mais prático. Digamos que nasceu uma criança com um defeito físico. A explicação religiosa, sobrenatural, né, que remete ao sagrado, lá na Idade Média seria, olha, criança nasceu assim porque Deus quis, porque a mãe cometeu um pecado, porque o pai não vivia uma vida voltada para a religião, voltada para Deus. Enfim, uma série de explicações poderia surgir ali na Idade Média, que não valorizava a razão. Não são explicações racionais, não são explicações baseadas na ciência, né? Já o humanista, ele não vai se contentar com essas explicações, então ele vai sempre procurar o porquê das coisas. Então, por que aquela criança nasceu com uma deficiência física? Ora, pode ter sido algum problema durante o parto, pode ter sido um cruzamento consanguíneo, onde dois parentes próximos geraram aquela criança, né? Tipo, dois primos geraram aquela criança, então a proximidade do sangue vai fazer com que aconteça aquela deformidade, né, na criança. Enfim, tem um monte de explicação que é
mais racional do que dizer simplesmente porque Deus quis, porque existe um plano, né, de Deus para aquela criança, né? Imagine só um plano desse, né, que faz com que a criança nasça deficiente, os pais tenham então que cuidar de uma criança com uma deformidade, né? Então, existe uma valorização maior da razão, né, e da ciência no humanismo. E, por fim, a gente tem no humanismo o desenvolvimento da teoria heliocêntrica, do heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Durante a Idade Média, durante o desenvolvimento, né, do pensamento cristão, da cristandade, foi muito divulgado, com base nas leituras bíblicas, né, das observações das escrituras sagradas, que a Terra era o centro do universo. Todos os planetas que existiam, todos os astros que existiam no céu, giravam em torno da Terra, inclusive o próprio Sol, né? Essa teoria divulgada mais pelo pensamento religioso é o geocentrismo, né? O geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Em contraposição a isso, baseado em observações científicas, em experimentações, né, vai surgir o heliocentrismo, que é o que é mais aceito hoje, né? O Sol é o centro do universo, né? O Sol é uma estrela, né, onde vários astros giram em torno dele, né? Existe um magnetismo, existe toda uma explicação que o professor de ciências pode explicar muito melhor que eu para vocês, tá ok? Então, nós temos aí para fechar o humanismo, né, o desenvolvimento da teoria heliocêntrica. Bem, espero que essa aula tenha despertado em vocês o interesse pelo assunto, né? Eu agradeço a todos e a todas e espero que vocês consigam resolver as questões da apostila, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.